TCE 25.629 de 2012, que trata de embargos de declaração interpostos pelo senhor Robert Almendra de Freitas, com efeitos modificativos em face do acordo número 1088 de 2012, que determinou que fossem reputados como válidos e computados todos os votos até então proferidos na sessão número 652 de 2010, publicado no Diário Eletrônico do dia 31 de maio de 2012. O instrumento foi protocolado em 5 de junho de 2012, portanto, tempestivamente, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º da Lei 5.888 de 2009. Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em suma, que não houve a devida intimação do causídico acerca do julgamento do acórdão, o que, no entender do patrono, aviltaria as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sustenta ainda que houve revogação do instrumento procuratório que tinha sido outorgado a outro patrono, senhor Everardo Oliveira Nunes, OAB número 27, 2789, citado na pauta de julgamento do dia 24 de maio de 2012, na errata. Portanto, segundo aqui o recorrente, não deveria ter sido o doutor Everardo intimado, não deveria ter saído o nome do doutor Everardo, mas do atual procurador, o senhor Francisco Lucier Viana Filho. Assevera outros 5 instrumentos de embargos declaratórios protocolados pelo distinto parquê de contas não deveria sequer ter sido conhecido, uma vez que a decisão 309 de 2012, objeto dos embargos declaratórios, não se fez acompanhar da cópia do respectivo acórdão, o que contraria o artigo 415, parágrafo 1º, inciso 1º do regimento interno. Só aqui eu vou fazer aqui uma pequena interrupção aqui na leitura aqui do voto, só para explicitar aqui melhor. Aqui, que trata da prestação de contas, José de Freitas, que deu origem aqui. Aqui nós já estamos tratando do embargo do embargo. Na verdade, seriam os embargos declaratórios dos embargos declaratórios. Então, foi o processo... Por que eu estou relatando? Porque o processo, a relatoria original é minha. Então, nessa data, o Jaime, quando veio a pauta, em 2010, estava me substituindo o saudoso conselheiro substituto Jaime Amorim Júnior, que proferiu seu voto, aqui, sentado aqui. Seu voto foi seguido, que eu vou aqui no decorrer do relato, eu vou dizer qual foi o teor do voto, foi seguido aqui pelo doutor Alisson, pelo conselheiro substituto Jackson, e o processo, após terem sido proferidos esses votos, foi pedido vista pelo conselheiro Xavier, que seria o próximo a se manifestar. E também havia um pedido de vista do conselheiro Anfris. Só que esse processo ficou no gabinete do conselheiro Xavier e só após a sua morte foi que ele foi trazido aqui, novamente para votar, e aqui foi oferecido aqui o doutor Anfris teve entendimento de que deveriam ter sido, esses votos já até então colhidos, deveriam não prevalecer, que fosse reiniciado o julgamento decorrido, porque ali decorrido mais de um ano da sessão, que deu início ao julgamento, foi acatado, aqui o plenário, por maioria, acatou, anular esses votos, e o Ministério Público entrou com embargos de declaração, não se conformou. Os embargos foram também, por maioria aqui, foi dado provimento aos embargos, passando os votos, restaurando a situação anterior, ou seja, tornando válidos aqueles votos e dando seguimento. E aí agora, que foi essa decisão agora que está sendo, 1088 de 2012. E agora o advogado, vou continuar, então... O advogado disse que aqueles embargos declaratórios protocolados pelo distinto parquê de contas não deveriam sequer ter sido conhecidos, pois
Ele está alegando alguma contradição. Agora eu vou relatar, tá bom? Foi só para colocá-los assim, mas para introduzir mesmo assim uma linguagem menos técnica, mas vou continuar aqui a ler o voto, certo? Assevera outro sim que o instrumento dos embargos declaratórios protocolado pelo distinto parquet de contas não deveria sequer ter sido conhecido, uma vez que a decisão número 309 de 2012, objeto dos embargos declaratórios, não se fez acompanhada da cópia do respectivo acórdão, o que contraria o artigo 415, parágrafo 1º, inciso 1º do regimento interno. A decisão já que anulou os votos. Está dizendo que sustenta ainda que não foi oportunizada a prerrogativa ao embargante e oposição de contra-razões para a defesa dos embargos declaratórios apresentados pelo parquet de contas. Contudo, não declina com a norma processual específica que impõe a obrigatoriedade de conferir o direito de contrarrazoar os embargos declaratórios, nem tampouco aponta qualquer obscuridade, contradição, omissão ou mesmo erro material no bojo do acórdão recorrido. Assim, toda a tese ventilada pelo recorrente, eu peço aqui atenção, cinge-se uma possível nulidade a abordar eventual prejuízo processual decorrente tão somente da não publicação do nome do advogado, segundo advogado, senhor Francisco Lucier Viana Filho, na publicação da pauta da sessão do dia 24 de maio de 2012, que foi que julgou os embargos propostos pelo Ministério Público e que retornou os votos, tornou novamente os votos válidos. Na pauta, uma vez que teria sido equivocadamente publicado o nome do causídico anterior, senhor Everardo Oliveira Nunes de Barros, constituído no processo 13.389 de 2009, que trata da prestação de contas. E que, segundo o peticionante, teria tido seu mandato cassado em virtude da assinatura de procuração posterior, que ele retiraria os poderes, matéria que será devidamente debatida aqui no decorrer aqui do relato. Em relação ao cabimento dos presentes embargos, aduz que, e ao mérito, alega insurgente que o presente instrumento tem arrimo no artigo 155 da Lei Estadual número 5.888 de 2009 e no artigo 439 do Regimento Interno. E vindica a modificação do acórdão número 1088 de 2012 para que sejam anulados todos os atos processuais subsequentes ao acórdão recorrido embasados exclusivamente na ausência de intimação do causídico para a realização do ato processual em questão. Com relação aqui aos pressupostos processuais, verifica-se que foram cumpridos. Tempestividade, como eu já disse, foi obedecido aqui o artigo 155, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Tribunal, prevê aqui 5 dias. Cabimento, também constata-se o cabimento do presente instrumento, constata-se de plano, a legitimidade e ainda a desnecessidade de oitiva do Ministério Público de Contas, tendo em vista o que dispõe o artigo 147 da mesma Lei Orgânica, que excetua os embargos de declaração de tal obrigatoriedade. Assim sendo, presidente, na preliminar, eu conheço o recurso, meu voto é pelo conhecimento dos presentes embargos. Solicito que coloque em votação. Conhecimento. Em votação a inicial. Para que eu possa adentrar no mérito. Senhor Valtônio. Jackson Vera. Delano, Alisson. De acordo. Delano? De acordo. Conselheiro Bom, Lia. presidente, então agora vencida a preliminar, então eu vou agora aprovado, entrar conselheiro. No mérito, certo? Vou ler então aqui. Passo então aqui a ler o voto. Se alguém quiser discutir, pode até discutir aqui no decorrer aqui da leitura do relatório aqui do voto. Então, considerações preliminares acerca do acórdão. Primeiramente, convém lembrar que o plenário, em decisão tomada por maioria, acolheu os primeiros embargos de declaração opostos pelo órgão ministerial com fulcro no artigo 107, parágrafo 4º do Regimento Interno. Até mesmo por uma questão de ordem processual, posto que, ao conhecer e dar provimento ao recurso anterior,
Na verdade, essa corte reparou um erro procedimental inadmissível de que resultaria em insegurança jurídica, eis que, sem aventar qualquer caso de nulidade, embasada apenas na superveniência das fatídicas mortes do conselheiro Guilherme Xavier, neto do conselheiro substituto Jaime Amorim Júnior, teriam sido anulados 3 votos válidos. Isso porque, em relação aos votos até então proferidos, não existia fundamento fático jurídico para legitimar sua anulação, certo? Não foi arguída qualquer vício, não foi arguído qualquer vício Que pudesse motivar a que nulidade. pudesse ensejar a anulação desses votos. Nessa esteira, ressalta-se que o conselheiro substituto Jaime Amorim Júnior, após ter relatado o teor das falhas que integraram a prestação de conta do município de José de Freitas, exercício financeiro de 2009, proferiu seu voto nos seguintes termos. Quanto às contas de governo, sob responsabilidade do senhor Robert Almeida Freitas, emissão de parecer prévio recomendando a reprovação. Contas de gestão, Fundeb, Fundo Municipal de Educação, também sob a responsabilidade do senhor Robert. Emissão de julgamento de irregularidade, Fundo Municipal de Saúde, também irregularidade. Fundo Municipal de Assistência Social, também irregularidade. E Câmara também, o julgamento foi de irregularidade. Consta ainda no bojo do extenso e bem fundamentado voto, a aplicação de multa a todos os gestores, imputação de débito de R$ 43.360,87 no âmbito das contas do Fundeb e de R$ 16.803,52 no âmbito das contas do Fundo Municipal de Educação. Ambos os débitos em decorrência de divergência a menor do saldo de abertura do exercício financeiro. Acompanhar o relatório e voto do relator dos conselheiros substitutos, como eu já disse, Alisson Felipe de Araújo e Jackson Nobre Veras, sendo que o conselheiro substituto Alisson Felipe sugeriu um adendo que foi acatado pelo relator e que passou a integrar o voto do relator no seguinte termo: que os valores imputados em débito fossem inscritos na dívida ativa não tributária do município. Nesse sentido, por ocasião do julgamento dos embargos propostos pelo Ministério Público de Contas em face da decisão que anulou esses votos, até então computados, o Ministério Público de Contas alegou que o conselheiro substituto Jaime Amorim Júnior exerceu seu mistério com fulcro no artigo 22 da Lei Estadual 5.888 de 2009, não sendo, portanto, o seu relatório e voto suscetível de qualquer vício que ensejasse a sua nulidade. Assim, não sobrepairaram quaisquer sombras ou aparências de vício que inclinassem de nulidade dos votos até então proferidos. Nesse contexto, competiu a esta Corte de Contas, em sede de embargos, rediscutir a validade das razões de fato que implicaram, em um primeiro momento, na conclusão jurídica tomada pelo plenário de anular a decisão, uma vez que, nada obstante, os conselheiros Guilherme Xavier de Oliveira Neto e o conselheiro substituto Jaime Amorim não mais pudesse vir a assinar os acordos lavrados, por motivos óbvios, né, esse obstáculo não anularia os votos proferidos pelos citados conselheiros. Tampouco implicaria na nulidade subsequente dos votos dos demais conselheiros, que, acompanhando o relatório e voto, chegaram livremente às mesmas conclusões. Assim, por decisão da maioria do plenário, restabeleceu-se o status quo anterior da situação processual do julgamento das contas do município de José de Freitas, relativos ao exercício financeiro de 2008, circunstância processual que não implica nenhuma mudança na esfera jurídica dos gestores, posto que o julgamento das contas em questão não se ultimou. Então, eu vou aqui me referir agora à questão da existência de mandatos simultâneos a procuradores diversos. Ao contrário do que sustentou um dos patronos do recorrente, a procuração que outorga poderes ao senhor Everardo Oliveira Nunes de Barros, que foi o que alegou aqui o segundo mandatário, o segundo advogado, constituído no processo de prestação de contas, não foi efetivamente cassada. Por quê? Porque essa primeira procuração ela foi assinada por 4 outorgantes, simultaneamente. Além do prefeito, gestor da Prefeitura e do Fundeb, esse instrumento procuratório foi assinado também pela senhora Maria das Graças Basílio de Almeida Freitas, gestora do FMAS,
pela senhora Rosenilda de Miranda Torres, gestora do Fundo Municipal de Saúde, e pelo senhor Helder Santiago Felipe Torres, gestor do Hospital Nossa Senhora do Livramento. Assim, não há que se falar em revogação tácita do primeiro instrumento procuratório pela apresentação de um segundo, porquanto a segunda procuração, subscrita somente em nome do atual causídico, só foi lavrada pelo senhor Robert Almendra Freitas. Assim sendo, o caso em tela aqui, eu vislumbro aqui, um caso de litisconsórcio passivo necessário de patrocínio simultâneo, o que afasta o vício alegado pelo insurgente quando da publicação da pauta em questão. Isso porque há concomitância de interesse entre o chefe do Poder Executivo Municipal